1. Nós vamos ler até o versículo 13. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu peço que fique ligado. Aleluia, porque a gente depende daquele lá de cima. Amém? Aleluia. Aleluia. Mateus 9, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus 9, versículo 1. Vamos ler juntos, porque são 13 versículos, mas a concordância é bem parecida um com o outro. Uma Bíblia às vezes fala uma coisa e outra fala outra, né? Mas nós vamos ler junto, amém? No texto, 1, 2, 3. Entrando no barco, sai de bom nessa, né? Aleluia. Porque tem gente aí que não está lendo nem falando. Não precisa ser na mesma versão do pastor. Fale na tua. Mas no momento que você expressa a palavra de Deus, e começa a trabalhar no teu entendimento, amém? Entrando no barco, passou para o outro. Tem ninguém ligado aí, porque ninguém me corrigiu. Amém? Não estão acompanhando. Eu trouxe essa brincadeira aí para ver se o pessoal estava ligado olhando junto. Agora não deixe. 1, 2, 3. Entrando no barco, passou para o outra banda e chegando à sua cidade, e eis que lhes trouxeram um paralítico deitado numa. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: glória. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, aleluia, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Aleluia! Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse-lhe então: paralítico, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E levantando-se foi para casa. E a multidão, vendo isto maravilhoso, glorificou a Deus, que dá tal poder aos homens. Aleluia. Versículo 9. E Jesus, diante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue. E ele, levantando-se, o seguiu. Tem gente ligada aí. Aleluia. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. aleluia. E os fariseus, vendo isto, disse aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos, pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não é necessário de médico os sãos, mas sim os doentes. Vamos ler o texto junto. E porém, Aprendei o que significa misericórdia. quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os
é que no versículo 1 diz que Jesus entra no barco e ele vai para a sua cidade. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus mesmo, não nascendo na Galileia, ele era chamado de Galileu. Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré da Galileia, mas a cidade base que ele fala que é a cidade da sua casa é Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos foram na Galileia. Ele tinha o prazer de ser chamado de Galileu e sem ser da Galileia. Ele falava assim, o pessoal falava, aqui vai o Galileu. Ele não era da Galileia, mas ele tinha o prazer de dizer que ele era Galileu, porque ele escolheu a Galileia como cidade dele, base. E a Bíblia diz, no versículo 1, que Jesus ia para a sua cidade. E levaram com ele, levaram até ele um paralítico. Outra coisa que me chama a atenção: Jesus estava indo para a sua cidade, para a sua casa. O versículo relata, Mateus relata isso. Mas no meio do caminho, levam um paralítico até ele. Sabe o que me chama a atenção? O paralítico ele foi levado. O paralítico precisou de alguém para levá-lo até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele fala assim: perdoados são os teus pecados. Sabe o que me chama a atenção? A gente não deu o nome do paralítico, das pessoas que levaram aquele paralítico, escrito no outdoor. A gente não deu o nome daqueles homens que levaram o paralítico, relatado em qualquer escritura da Bíblia. Mas o Senhor faz questão de relatar que o paralítico foi levado. Eu quero te dizer nessa noite, para fazer a obra não precisa o seu nome aparecer. Para fazer a obra não precisa seu nome estar lá. Este, glória a Deus, o fulano vai pregar. Este o conferente fulano de tal vai trazer a palavra. Não precisa. Sabe a obra que Jesus valoriza? Aquela obra que é em silêncio. Você leva e seu nome não aparece. Aleluia. Você faz e seu nome não aparece. Não aparece muitos homens, mas lá em cima está sendo escrito. Quando você abençoa alguém, você também é abençoado. Quando você vai levar uma oração na casa de alguém, você pensa que está levando alguma coisa. Você está recebendo. Quando você tira para ensinar algo a alguém da palavra de Deus, você pensa que você está ensinando, não, você está aprendendo. E aqui esses homens, no versículo 2 fala assim: Jesus, vendo a fé deles, disse: paralítico, filho, tem de bom nome, perdoados são os teus pecados. Sabe o que me chama muita atenção? Jesus não falou assim, o paralítico. Jesus falou assim, a fé deles. A fé de quem levou, de quem recebeu. Então a fé deles, Jesus chamou a atenção do bem. Aleluia, mas no meio do caminho, alguns escribas que não tinha nada a ver com a situação, falou que ele blasfemava. Jesus, ele é aquele que conhece a intenção do homem, lê os pensamentos. E Jesus começa a falar para
é mais fácil dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta-te e luta? Aquele que tem condições ou tinha condições de perdoar pecado estava ali. Ele não queria saber o que o paralítico fez, o que aqueles homens que levaram o paralítico tinham feito. Ele só queria saber que perdoado estão os seus pecados. Sabe qual é o problema com isso? Jesus está falando para mim e para você. Pega a tua cruz. Não fica no passado. Sabe, vai em frente. Caiu, levanta, ergue a cabeça, pega o perdão e vai em frente. Porque aquele que é capaz de perdoar pecado, só ele. Não é o ministério, não é os pastores. O único que tem condições de perdoar pecado está na presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Se tua família não vai bem, a responsabilidade é tua. Se a sua casa não vai bem, a responsabilidade é tua. Se seus filhos são malcriados, a responsabilidade é tua. Ah, mas eu ganho pouquinho, eu não consigo avançar porque meu salário é pouco. Ei, vai estudar, vai fazer curso. A responsabilidade da tua vida é tua. O pastor e o ministério podem orar pela tua casa. O pastor pode lançar a bênção em nome de Jesus. Pode. Pode repreender o mal, pode. Mas só ele tem o poder de perdoar os pecados. Mas a responsabilidade é tua de se levantar, tomar a tua cruz e andar. Porque Jesus diz assim: quem quer vida, pode me siga-me. Tome a sua cruz e é uma vida de renúncia, irmãos. É uma vida que você fala assim: hoje eu não quero ir. Hoje eu não vou à escola dominical, eu estou todo dolorido. Eu passei mal de noite, a noite foi pesada. Mas a responsabilidade de aprender a palavra é com você. A responsabilidade de mudar a sua vida é com você. A responsabilidade de trazer o seu filho e ele ter em você uma diferença que queira te seguir é sua. O Espírito pode tocar, mas se ele não vê nada em você, ele não vai junto com você. Ele vai com você até uma certa idade, que você pode segurar a mão dele e ele vai para o chão, né? Ele vai caminhando, vai para o chão. Mas a Bíblia diz assim: ensina o seu filho o caminho que deve andar. Mesmo se ele vier se desviar, ele vai saber que você ensinou a ele. Mas tem pai, irmãos, que fala assim: o pastor não veio, o pessoal do ministério não foi para minha casa, fulano não veio aqui. Ei, a responsabilidade é sua de tomar a cama e andar. Aleluia. Mas o interessante é que quem está relatando isso é o próprio Mateus. Mateus, Jesus, no caminho da sua casa, ele passa pela
E ele trabalhando para Roma, ele entrou em contradição com muitos parentes, com muitos amigos, com muitos conhecidos, porque ele resolveu trabalhar com os romanos. Por quê? Naturalmente ele era um escriba, porque quando se era um coletor de impostos, tinha que saber escrever direitinho, fazer conta. Tudo indica que Mateus era um escriba. Aí em Roma, vendo o talento que ele tinha, a formação que ele tinha, Roma pega Mateus para ser um cobrador de impostos. Mateus vê ali uma oportunidade de mudança, irmãos. Numa terra assolada pelos romanos, ele fala: epa, é salário todo mês, ainda tem bico fora. Mateus vê ali uma oportunidade, mas quando ele senta lá na alfândega para cobrar os impostos, Mateus, ele era chamado de ladrão, de safado, de traidor. Era, irmãos, porque imagine Mateus batendo na porta do seu parente, do seu pai, da sua mãe: papai me cobrar um imposto, tributado por Roma. Agora você, Mateus, você, Mateus, você não é mais meu filho. Vamos conjecturar aqui, não está escrito isso, mas a Bíblia nos dá condições de conjecturar, porque a gente está dentro do texto e não está saindo fora do contexto. Aleluia. Mateus, talvez um amigo que ele viu crescer, ele tinha que cobrar um imposto, e talvez um amigo não teria dinheiro para pagar os impostos que era tributado por Roma. Eu imagino Mateus chegando na tua casa e falando com o Senhor: Senhor, meus amigos me chamam de ladrão, meus amigos me chamam de traidor, mas Senhor, eu tenho uma oportunidade, Senhor, de mudança de vida aqui, nessa função. Você sabe por quê? Eu posso conjecturar que Mateus fazia as orações dele todos os dias, porque Jesus, ele não usou de muitas palavras, ele simplesmente: Mateus, levanta e siga. Mateus não falou assim: deixa eu ir em casa, eu vou pedir permissão à minha mãe, à minha mulher, não. Mateus prontamente levantou e seguiu a Jesus. Então já era algo que estava no coração dele há muito tempo. Aí imagine, a Bíblia diz que Jesus, ele estava em casa. Leia o texto. E você sabe que os judeus, a mesa, eles usam muita expressão da mesa, porque na mesa era um lugar de reunião de família, de pessoas, de amigos. Era na mesa que eles dividiam as lutas, os projetos. Era na mesa que ele sentava e traçava o percurso da vida. Hoje em dia é difícil, né? As famílias se reúnem na mesa para comer, meu irmão, é difícil. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Leia, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. O versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado lá, chegaram muitos publicanos, pecadores,
sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Sabe o que eu vejo? Quando eu tive por aí e elevava esses pensamentos para dentro da mensagem, uma grande mesa, e aquelas pessoas vendo que Jesus falou para Mateus: levanta e siga, começou a querer também aquilo que estava acontecendo com Mateus. Ou talvez Mateus convidou muitos conhecidos. Vamos lá que Jesus está aqui. Vamos lá que Jesus pode mudar a nossa vida. Vamos lá que Jesus pode traçar outro percurso. Ele é o único que pode perdoar pecado. Mas tinha uma graça. No começo a gente viu que coisas escritas, mas depois a gente vê aquela graça dos fariseus. Os fariseus começaram a falar para os discípulos: esse mestre seu aí, ele come com os cobradores do imposto, os pecadores. Sabe, irmãos, os fariseus era uma classe que acreditava no Messias, que o Senhor voltaria. Aleluia! Mas eles falavam, mas não criam. Eles só falavam de Jesus. Mas quando o mestre estava ali do lado deles, eles não souberam reconhecer. Só que eles não reconheceram Jesus. Jesus operou milagres. Jesus ressuscitou. Jesus curou. E mesmo assim os fariseus ainda o perseguiam. Sabe, irmão? Essa classe de fariseus que fala que ama Jesus, que conhece Jesus, mas não quer viver o que Jesus mostrou para mim e para você, uma vida de renúncia. Glória a Deus! Está entendendo? Tem que haver renúncia aqui. Mas pastor, eu não estou entendendo essa mensagem. Jesus fala assim: eu vim para quê? Eu vim para quê? Ele vim para os doentes. Não são os santos que precisam de médico, mas sim doentes. E se nós estamos aqui hoje, é porque a gente ainda estamos doentes. Tem coisas na nossa vida que precisamos mudar, irmão. Mas para haver mudança, tem que haver renúncia. Aleluia. Tem que renunciar. Aleluia! Se você não renunciar o seu eu, não vai parar de certo. Mas pastor, ainda não estou entendendo. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para você: levanta. Levanta e segue. Toma a tua cruz, toma aquilo que é da tua responsabilidade e segue ele. Ah, mas tem os escribas, tem os fariseus, tem muita gente que bota defeito em todo mundo, bota defeito nos irmãos, no pastor, no ministério, e a culpa nunca é dela. Nunca. Ela sempre aponta o dedo e esquece de olhar aqueles dedos que estão apontados para ele. Mas sabe o que a Bíblia diz? E sabe depois um homem a si mesmo. Se nós não fazer uma
auto-reflexão, é olhar para dentro de nós, vamos ver quando nós somos espelhos. Mas Deus está te chamando nessa noite, papai. Eu vim foi para você, eu vim para o pastor, eu vim para o ministério. Ei, eu não vim missão, eu vim para os doentes. E eu quero que você tome a tua cruz e continue me seguindo. Não importa se você falhou, não importa se você pecou, não importa. Importa que você levante e tome a tua cruz e siga-me. Mas pastor, é muito difícil. É fácil não. Servir a Jesus é muito difícil. Mas quando você atingiu uma fase, tem certas coisas que você vai tirar de letra. Quando você começar a renunciar aquilo que o povo fala, aquilo que o povo diz, aquilo que às vezes é até mentira, irmão. Porque tem uma classe de pessoas que inventam umas coisas e bota sempre o outro na reta. Mas fulano falou, fulano nem sabe o que está acontecendo, mas fulano disse. Mas eu ouvi fulano falar, esse demônio tem que sair. Eu vi, me disseram, me falaram. Esse demônio vai cair por terra hoje, porque o Senhor te trouxe aqui. É para você levantar, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Deixar o passado para trás. Se Mateus, que era um cobrador de imposto, aonde assolava muito da Galileia. Aleluia. Jesus nos libertou. E assim Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Não importa o que aconteceu nesse longo percurso. Não importa, irmão, se houve fariseus, se os escribas falaram que você não ia chegar, não ia conseguir. Mas Deus está falando para você nessa noite: levanta, porque eu quero falar contigo. Eu quero chamar o primeiro para Jesus nessa noite. Eu quero chamar aquele que quer tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Eu quero chamar aquele que quer um renovo com o Senhor. Sabe, o Senhor veio. Foi para mim e para você mesmo.